Alô, amorinhas! Como vocês estão? Vamos que vamos! Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu vejo aparecer muito nos grupos de Facebook como uma certeza, né? E eu queria fazer um preâmbulo aqui que em termos de vida, né? Em termos de climatério e menopausa, a gente não tem certeza de nada, não é mesmo? A gente sempre fala aqui que ainda é um evento relativamente novo do ponto de vista da medicina, né? A menopausa. As mulheres passaram a ter uma expectativa de vida maior não fazem muitos anos, né? É, e a desejarem uma vida longeva e útil, né? Faz menos anos ainda, né? E poderem falar dos seus incômodos, principalmente aqueles que afetam a vida sexual, mais recente ainda. Por isso, talvez, eu quero acreditar que seja esse o motivo da gente não ter ainda hoje consenso acerca da forma como manejar esse momento de transição que é a perimenopausa e o climatério propriamente, né? Mas eu vejo muito nos grupos, muitas mulheres dizendo assim, eu uso estradiol e não uso progesterona porque não tenho útero. Pom, 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 pom. Gente, vamos lá. O nosso corpo, independente de ter útero ou não, ele, né, numa condição normal de temperatura e pressão, ele foi programadinho para que a gente liberasse inúmeros hormônios, inúmeros, tá? Mas inclusive a progesterona, né? Então, divulgou-se, né, principalmente hoje, quando se fala muito de reposição hormonal bioidêntica, o pessoal divulgou muito fortemente a ideia de que a progesterona ela só serve para proteger o endométrio. E vamos esclarecer do que é que a gente está falando. Bom, o estrogênio ele é um hormônio que fica sendo liberado o mês inteiro, né? E ele é um hormônio proliferativo. O que é isso? Ele faz o endométrio, que é aquela camadinha interna do útero, engrossar para receber um futuro feto. Essa é uma das 400 funções do estrogênio, né? E aí, na segunda metade do ciclo, o nosso corpo então libera a progesterona quando não tem nenhum óvulo fecundado e aquele endométrio que estava espessadinho, afina, a gente libera e o ciclo começa todo de novo, né? Então, talvez, né, num primeiro momento, esse tenha sido o benefício esperado, né, e mais esperado da progesterona. Mas é importante a gente saber que a progesterona não é só isso, né? Ela não se presta só a esse papel. Ela tem muitas outras coisas que podem trazer benefícios para nós mulheres durante esse período da perimenopausa, durante essa transição hormonal aí, né, da menacme, que é o período em que a gente é reprodutiva, né, para a menopausa, que é o momento que a gente passa a não reproduzir mais, né, efetivamente. A progesterona, ela tem uma efetiva ação sobre nosso sistema, vamos dizer, emocional, né, e psíquico. Né? Os quadros que as mulheres muitas vezes referem de irritabilidade, de falta de alterações de humor, né? Eles são muito vinculados à queda da progesterona, assim como o sono, aquele sono instável, né? Veja, a progesterona, ela não é um hormônio sonífero, assim como a melatonina também não é, mas a gente deixa esse assunto da melatonina para outro dia. Ambos têm a função de tornar o sono mais reparador. Ele dá aprofunda mais o nosso sono. Por isso, a progesterona é recomendada ser usada no período da noite, para justamente que ela possa, né, auxiliar nesse momento do sono aí. Então, só aí a gente já falou de coisas muito importantes: irritabilidade, manutenção do humor e sono, né? Coisas importantíssimas, mas não é só isso. Né? A retenção hídrica, né, que causa inchaço, principalmente inchaço nas mamas, ela é tem uma relação muito grande com a progesterona. Então, na medida em que com a falta da progesterona no caso, né, quando você repõe a progesterona, você melhora muito esse quadro de inchaço, de edema. Então, mais um pontinho para progesterona, hein, gente? E da minha visão, tá?
Eu sempre gosto de falar, gente, não sou médica, eu sou uma curiosa, minha formação é psicologia, eu sou hoje estudante de nutrição, né, e eu realmente tento me aprofundar ao máximo, né, nos estudos da fisiologia desse período do climatério, que é o meu assunto preferido. Então, assim, a progesterona, aí por isso que eu ia falar, eu fiz esse prefácio todo para dizer assim, na minha opinião, é a função mais importante. A progesterona, ela tem uma participação muito importante na formação dos ossos. Então, a reposição da progesterona, independente de você ter útero ou não, ela vai ser fundamental para evitar os quadros de osteopenia e osteoporose, né? Que é um problemaço, né? Para quem não sabe, né? Para quem nunca viveu isso, né? Uma fratura espontânea em decorrência da perda óssea, né? Não adianta a gente dormir no cálcio, tá, gente? Aliás, não façam reposição de cálcio, né? Suplementação de cálcio sem orientação médica, porque isso pode trazer outros problemas, inclusive cardíacos e renais, né? Então não adianta dormir no leite, não adianta beber cálcio. Se você não tiver, né, ali os hormônios, tanto o estrogênio quanto principalmente a progesterona, para auxiliar nesse processo de formação óssea, tá bom? Então, gente, não repitam mais isso. Ah, não, fulano não tem. Ah, se você não tem útero, não precisa de progesterona. A gente precisa de progesterona sim, tá? Agora, vale mais um último toque aqui, que eu acho que é importantíssimo a gente sempre falar, né? Embora eu já tenha falado muitas vezes aqui, aberto meu coração para vocês, que eu comecei a minha reposição hormonal sozinha, né? Por uma questão circunstancial, não encontrava médico que trabalhasse com bioidênticos, eu me recuso a usar sintéticos, eu não usei nem pílula, né? Não gostaria realmente de ter que usar hormônios sintéticos. Então eu comecei a fazer a minha reposição por conta própria, usando o estrogel e o Trogestan. Hoje eu não os uso mais, tá? Uso manipulados, já falei isso em outros vídeos. Mas me cabe aqui lembrar a vocês, procurem a orientação de um médico para poder fazer essa reposição, porque isso tudo tem que ser muito bem ajustadinho, não é a mesma dose para todo mundo, cada corpo é um corpo, e aí vai aqui mais um depoimento. Eu, por exemplo, eu não me adaptei à progesterona via oral. Vou até aproveitar para esticar um pouquinho mais esse assunto da progesterona. Hoje tem acho que tem uma polêmica hoje em relação à via de administração da progesterona, né? Muitos médicos hoje dizem que a progesterona transdérmica, né, a bioidêntica transdérmica pela via da pele, não dá níveis séricos, né, no sangue suficientes para ter a proteção endometrial que tanto se almeja, né? E que isso é algo que cada corpo é um corpo, então alguns corpos não vão produzir níveis séricos adequados. Mas se não fosse isso suficiente, algumas pessoas, e eu vou falar que eu tenho ouvido muitas mulheres relatarem a mesma coisa, tem efeitos colaterais com o uso da progesterona oral, né? Que seria então a melhor via. E eu sou uma dessas pessoas, eu tive insônia, eu durmo super bem. E a progesterona ajuda no sono, né? Pois eu tive insônia, eu tive bruxismo, que é o trincar de dentes durante o período do sono. Eu tive muito pesadelo, ou seja, tudo aconteceu, tudo que era para ser bom do sono foi horrível. E mais alguns outros sintomas de mal-estar, dor de cabeça, enjoo e tal. E isso tudo com o uso da progesterona, e eu digo para vocês que foi porque eu fiz vários testes de usar e tirar, né? Então, eu particularmente hoje uso a progesterona transdérmica, né? Mas eu uso gestrinona intravaginal, também tem vídeo no canal sobre isso. E a gestrinona, ela faz, né? Para quem não sabe, a gestrinona, ela é um medicamento sintético, né? E ele foi desenvolvido, né? Primeiramente usado nos quadros de endometriose. O que é endometriose? É o espessamento do endométrio, muitas das vezes, inclusive, fora do útero, em outros tecidos ósseos, intestino e até mesmo no cérebro. Você imagina, quer dizer, cada vez que a mulher tem uma TPM, que ela vai menstruar, que o endométrio de dentro do útero engrossa, o endométrio que está espalhado pelo corpo dela também engrossa, causando sintomas terríveis. E a gestrinona, ela é um progestágeno, né? Tem um efeito androgênico, mas ela tem essa função aí de manter o endométrio mais
fininho, né? Menos espesso. Então, o que a minha progesterona transdérmica eventualmente pode não me fornecer em termos de estabilidade sérica para a proteção do útero, eu garanto usando a gestrinona. Esse é o raciocínio que está guiando hoje o meu tratamento médico, que eu já não faço mais sozinha, tá, gente? Então, busque orientação médica, tá bom? E vamos que vamos. Um beijo, até o próximo.